Saiam do meu avião, agora! As pessoas estão matando o meu manual. Eu gritava para a equipe de solo enquanto a fumaça ainda se enrolava no teto da cabine. Eu sou Sophie, uma chefe de comissários belga com 17 anos de experiência. E eu sempre acreditei que o manual era lei, porque a 10 mil metros de altitude, a emoção é o estopim para o desastre. Mas naquela noite, a explosão do motor abalou tudo em que eu sempre acreditei. O aeroporto mais próximo se recusou a nos deixar pousar, pelo mesmo motivo. Não se pode quebrar as regras. As vidas de todo o voo pareciam ser apenas uma exceção nas páginas de um texto. Até que a voz do controle de tráfego aéreo de Guarulhos, em São Paulo, soou decisiva. Chega de discutir o manual, a vida humana está acima de tudo, preparamos tudo. Naquele momento, eu desmoronei. O sistema pode nos manter seguros, mas apenas os seres humanos podem realmente salvar a vida uns dos outros. Antes que você me julgue apressadamente como uma pessoa de sangue frio, volte comigo algumas horas. Antes da explosão, antes do pânico, antes da frase "a vida humana está acima de tudo" que acabei de ouvir pelo rádio. Naquele momento, eu ainda era a mulher de ontem, a mulher que acreditava que a compaixão era algo lindo, mas que no céu essa beleza poderia matar a todos. Meu nome é Sophie, chefe de comissários belga, 17 anos completos trabalhando para uma empresa onde tudo é medido por números. Pontualidade, organização, segurança e 2 palavras: padrão. Nós não chamamos isso de rigidez, nós chamamos de responsabilidade. Porque eu já vi o fogo irromper no meio do ar, a uma grande distância. Já testemunhei passageiros em pânico por causa do choro de um membro da tripulação. Já vi o pânico se espalhar mais rápido que o oxigênio. E desde então, jurei a mim mesma que nunca deixaria as emoções assumirem o controle. Eu não nasci uma pessoa fria, mas o sistema me ensinou a ser assim. O sistema me ensinou que se você ceder uma vez, cederá novamente, e a terceira vez pode ser a última de alguém. Então aprendi a tornar minha voz monótona, meu olhar afiado e minhas mãos firmes como aço. Pratiquei até que o medo se transformasse em disciplina, a disciplina em uma máscara, e a máscara se tornasse quem eu era. Naquele dia, a sala de briefing cheirava a café misturado com o cheiro de papel de manuais recém-impressos. O som dos saltos altos batia no chão, rítmico como um relógio. Eu estava na frente da sala, abrindo minha pasta, verificando a lista de verificação, a lista de tarefas, e então passei os olhos por cada membro da minha equipe. Todos sabiam que quando eu olhava, não era o olhar de uma colega, mas uma inspeção antes de sair para carregar as vidas de um voo inteiro. E então eu vi Gabriela, a novata, uma comissária brasileira que acabara de passar pelo período de experiência. Ela tentou sorrir, mas era o sorriso de alguém que não tinha certeza se o mundo no céu seria gentil com ela. O lenço em seu pescoço estava ligeiramente torto, apenas um pouco, mas eu caminhei até ela. Seu corpo enrijeceu, como se tivesse sido chamada no meio de uma prova. Gabriela, chamei com uma voz calma. Você se lembra da regra na página 3? Sobre o uniforme e a apresentação, ela tentou ajustar o lenço, suas mãos tremendo um pouco. Sim, senhora, eu me lembro. Corrija agora, eu disse lentamente. Os passageiros julgam uma companhia aérea inteira pelos menores detalhes. Se você deixar escapar as pequenas coisas, deixará escapar as grandes também. Eu vi seus olhos vacilarem, como se uma pergunta estivesse ali, mas ela a engoliu, daquele jeito brasileiro que eu só mais tarde começaria a entender. Uma mistura de respeito e de não querer ser um fardo, de tentar manter a atmosfera harmoniosa mesmo quando o seu próprio coração está em tumulto. Na época, eu interpretei isso como fraqueza. Eu não sabia que esse jeito também era uma forma de compaixão. Alguns membros da tripulação olharam para mim como se me pedissem para ser mais branda, mas eu não recuei, porque acreditava que era melhor machucá-los agora do que vê-los, desmoronar quando um incidente ocorresse. Eu disse a frase familiar que vinha dizendo há anos: no avião não temos o direito de deixar as emoções nos guiarem. Temos o dever de levar todos neste voo para casa. Todos assentiram profissionalmente, alguns com relutância. Mas ninguém discutiu, porque minha posição era a de manter o ritmo. Se meu ritmo falhasse, toda a orquestra falharia. Antes de sair da sala, repeti os procedimentos de emergência em ordem, como se recitasse uma oração. Fogo na cabine, fumaça densa, evacuação, comunicação, controle de multidões. Cada frase tinha um número de página, um título, uma palavra-chave. Falei até sentir que estava lendo uma parede, não falando com pessoas. Mas eu acreditava que essa parede era o que nos separava da morte.
Gabriela caminhou ao meu lado enquanto embarcávamos, sua cabeça ligeiramente inclinada em um gesto de respeito. Sopi, se um dia um incidente realmente acontecer, nós conseguiremos? A pergunta não era de alguém que queria desafiar, mas de alguém que queria sobreviver e queria que os outros também sobrevivessem. Eu respondi brevemente da maneira que eu respondia a mim mesma há muito tempo. Siga o manual. Ela ficou em silêncio, mas ouvi sua respiração ficar um pouco mais pesada. Então ela disse baixinho, sim, senhora. Um sim que misturava obediência com uma pitada de medo. E naqueles olhos, eu vi a mim mesma, de mais de 10 anos atrás, uma jovem tentando fazer tudo perfeitamente em troca de uma sensação de segurança. Eu não sabia que naquela noite, a retidão do velho jeito seria testada até se quebrar. E eu, que considerava o manual o pilar do meu mundo, teria que escolher entre continuar de pé naquele pilar ou descer para o chão úmido e frio da humanidade. Naquele momento eu não sabia, mas já havia começado a sentir algo estranho antes mesmo de o avião deixar o portão. O ar parecia mais denso que o normal. Parecia que uma voz na minha cabeça ecoava. Se um dia o manual não nos levar ao nosso destino, o que nos restará? Eu balancei a cabeça para afastar o pensamento e endireitei minha postura, porque eu acreditava que a dignidade da tripulação era o primeiro sinal para os passageiros de que eles estavam seguros. E eu continuei acreditando nisso até que o mundo inteiro começou a tremer e as duas palavras, o manual, não eram mais suficientes para segurar a mão de ninguém. Depois que o avião subiu acima das luzes do aeroporto, tudo voltou ao ritmo familiar. O som do motor era como a respiração de uma besta gigante sob controle. As luzes da cabine diminuíram. Os passageiros começaram a reclinar seus assentos, fechar os olhos, puxar os cobertores. O cheiro quente da comida gradualmente substituiu o cheiro de café da cozinha. Fiz uma ronda de verificação, como sempre. Não porque eu não confiasse na equipe, mas porque eu não confiava no acaso no céu. Gabriela me seguiu silenciosamente. Ela tentava fazer tudo exatamente como eu havia instruído. O lenço estava reto, o sorriso mais disciplinado. Mas eu ainda via a tensão nos cantos de sua boca, como alguém segurando uma pergunta na garganta. Sopi, está tudo bem agora, certo? Ela perguntou baixinho, enquanto verificávamos os cintos de segurança dos passageiros na fileira do meio. Eu respondi como de costume. Se não há sinal, considere que está tudo bem. Continue trabalhando. Eu não era cruel. Eu apenas não queria dar espaço à palavra medo. Porque eu sabia muito bem que o medo é como o fogo. Ele não precisa de um motivo, apenas de combustível, e então ele se espalha. 3 horas se passaram, tão tranquilas que beiravam o tédio. A maioria dos passageiros dormia, as luzes na cozinha estavam prontas para o próximo serviço. O som suave das rodas do carrinho rolando sobre o carpete. Eu estava abrindo minha pasta para verificar a lista de equipamentos de emergência, um trabalho periódico que me dava uma sensação de calma. Foi quando aconteceu. A primeira vez foi como se alguém tivesse socado a parte de baixo do avião com um haltere. Tum! O avião inteiro tremeu levemente. Eu levantei a cabeça bruscamente, antes que pudesse fazer uma pergunta, a segunda vez veio, tum, mais forte. E a terceira, como o som de metal se arrastando profundamente por baixo. O som não era alto como uma explosão, mas era normal o suficiente para gelar meu sangue por uma fração de segundo. Alguns passageiros abriram os olhos, uma criança se assustou e começou a chorar. Gabriela se virou para mim, seus olhos perguntando antes que sua boca pudesse. Eu levantei a mão ligeiramente, sinalizando para ela ficar quieta, e fui direto para a porta do cockpit. A porta estava trancada, como manda a regra. Pressionei o interfone com o dedo mais calmo que consegui. Chefe de comissário, Sopi, peço para entrar. Minha voz estava plana como um espelho. Alguns segundos que pareceram uma eternidade se passaram. A porta se abriu e o ar seco do cockpit atingiu meu rosto. Eu vi a expressão do capitão antes de conseguir olhar para qualquer instrumento. Ele estava pálido, como alguém tentando encontrar palavras para não ferir ninguém. O motor número 2 está mostrando sinais anormais, ele disse lentamente. A pressão do óleo está caindo muito rápido. Estamos verificando a causa. Olhei para a tela que piscava números. Números não mentem, mas eu escolhi não acreditar neles mais do que o necessário naquele momento. Porque meu trabalho não era entrar em pânico. Meu trabalho era fazer com que as outras 312 pessoas não entrassem em pânico. Entendido, capitão, respondi. Precisa que eu prepare algo na cabine? O capitão assentiu. Ainda não anuncie nada. Peça à equipe para se preparar de acordo com o procedimento silenciosamente. As duas palavras silenciosamente me fizeram entender imediatamente.
Este era o momento em que pequenas decisões determinariam o destino de todo o voo. Se eu saísse com uma cara de desespero, mesmo sem dizer uma palavra, os passageiros saberiam. Se eu apressadamente desse ordens à equipe de forma barulhenta, eles perderiam o ritmo e tudo desmoronaria. Então respirei fundo e fechei a porta do cockpit suavemente, como de costume, como se tudo ainda estivesse sob controle. Mas quando saí, Gabriela já estava esperando ali, como se soubesse que algo havia acontecido. Sophie, o que está acontecendo? Sua voz tremeu um pouco, daquele jeito que os brasileiros tentam esconder, tentando manter a polidez mesmo com medo. Eu olhei diretamente para ela. Há um problema no motor, vamos nos preparar de acordo com o manual, procedimento de emergência silenciosamente, para não assustar os passageiros. Ela engoliu em seco. Nós vamos ficar bem? Essa pergunta eu já tinha ouvido de novos funcionários de todos os países. Mas quando feita no meio do ar, depois de 3 tuns, era como uma faca no pescoço. Eu respondi com a voz que pratiquei a vida inteira. Ficaremos bem, se você trabalhar de acordo com o procedimento. Gabriela assentiu. Mas eu vi lágrimas começando a brilhar no canto de seus olhos. Ela tentou piscar repetidamente, segurando-as, daquele jeito que os brasileiros fazem quando não querem incomodar os outros. Devo falar com mais gentileza? A pergunta surgiu na minha cabeça como a sombra de outra pessoa dentro de mim, mas eu a sufoquei. Gabriela, eu disse, minha voz grave, se você chorar, os passageiros pensarão que vamos morrer. Você quer que este voo inteiro entre em pânico? Ela balançou a cabeça freneticamente. Então, seque essas lágrimas e memorize o procedimento da página 14 em sua cabeça. Apontei para a pasta. Nós não temos o direito de desmoronar. Ela apertou os lábios, secou as lágrimas rapidamente e disse uma única palavra que eu frequentemente ouvia de brasileiros. Uma palavra que soava como assumir a responsabilidade silenciosamente. Certo. Chamei outros 2 membros da equipe para perto. Falei brevemente, usando códigos. Preparem os equipamentos de emergência, verifiquem se as saídas estão desobstruídas, verifiquem a localização dos passageiros que precisam de assistência especial. O mais silenciosamente possível. Sem a palavra perigo, sem a palavra motor. Eu usei palavras que não davam forma ao medo, porque eu sabia muito bem o que isso causava. Ao mesmo tempo, senti como se algo estivesse rastejando sob o chão do avião, como uma besta que ainda não havia se revelado, mas cuja respiração ficava cada vez mais pesada. Toda vez que ouvia um leve rangido de metal do lado de fora, meu coração se apertava por um instante, e então eu tinha que forçar meu rosto a permanecer calmo como antes. Olhei pela janela, vendo apenas a escuridão e as estrelas. Nenhuma terra para ter esperança, nenhuma estrada para escapar, apenas o caminho à frente determinado pelos instrumentos e pelas pessoas no cockpit. E por um momento pensei na pergunta de antes do voo. Se o manual não nos levar ao nosso destino, o que nos restará? Eu não queria respondê-la agora. Mas infelizmente o céu não me deu tempo para recusar a resposta por muito mais tempo. Eu pensei que se fizéssemos tudo de forma suficientemente silenciosa, o medo não cresceria. Mas a verdade é que o medo não precisa de som, ele só precisa de um sinal. E esse sinal veio mais rápido do que eu poderia me preparar. Menos de 1 hora depois que saí do cockpit, o alarme soou novamente. Não o tum de antes, mas uma vibração longa e mais pesada, como se o avião inteiro estivesse respirando com dificuldade. Eu senti isso vindo do chão, sob as solas dos meus pés. A vibração não era de passageiros andando, mas de algo desmoronando lá fora. Corri para o interfone. O capitão não esperou que eu perguntasse. O motor número 2 apagou. Essas 4 palavras curtas foram como um martelo no meu peito, mas eu ainda respondi com a minha voz de sempre. Entendido. Começarei a preparar os próximos passos conforme o plano. Voltei para a cabine mantendo deliberadamente um ritmo mais normal possível. Vi alguns passageiros se virando para olhar uns para os outros como se tivessem ouvido algo através da fuselagem do avião. Mesmo que não ouvissem com os ouvidos, eles começaram a ler o ar, uma habilidade que as pessoas em todo o mundo possuem. E naquela noite, o ar começou a ficar pesado. Gabriela olhou para mim como se quisesse perguntar, mas eu a interrompi antes. Prepare a equipe, verifique as saídas, verifique os passageiros que precisam de assistência especial. E fique perto de mim. Ela assentiu muito rapidamente. Certo. Chamei os chefes de seção da frente e de trás para perto, falando em frases curtas para que nenhuma palavra chegasse aos ouvidos dos passageiros. Iniciar briefing discreto, preparar equipamentos de emergência. Verificar a localização de crianças, idosos, pessoas com deficiência
Não deixe ninguém correr, não deixe ninguém ficar de pé. Alguns engoliram em seco, outros respiraram fundo, mas todos seguiram as ordens. Senti um pouco de orgulho do profissionalismo da equipe e, ao mesmo tempo, senti como se estivesse em uma ponte que começava a rachar, fio por fio. Alguns minutos depois, Gabriela correu até mim de uma forma que tentava não parecer que estava correndo, com a polidez de uma brasileira. Ela se inclinou e sussurrou: Sopi, tem uma senhora grávida de 8 meses. Ela disse que está com dor de barriga de medo, mas não quer incomodar. Ela fica dizendo, não é nada, estou bem, mas o rosto dela está pálido. A frase, não é nada, estou bem, foi o que me fez parar. Porque eu estava começando a aprender que na cultura brasileira, não é nada, estou bem, às vezes significava, estou muito mal, mas não quero incomodar ninguém. E em um avião, uma frase como essa era tão perigosa quanto fogo. Caminhei até ela. A mulher segurava a barriga, ofegante, mas ainda tentava sorrir para mim. Desculpe, não quero incomodar. Ajoelhei-me para que nossos olhos ficassem no mesmo nível e disse claramente: agora sua tarefa é dizer a verdade. Não precisa se sentir constrangida. Temos que cuidar de você e do bebê. Pedi à equipe para seguir o protocolo médico para controlar o pânico, dar água, fornecer oxigênio se necessário, colocá-la em uma posição confortável, avaliar os sinais vitais, mas o mais difícil era fazê-la parar de se desculpar. Eu tive que repetir: você não tem culpa, você não está nos incomodando. E me surpreendi que dizer essa frase fez a rigidez no meu peito amolecer um pouco, como se eu estivesse falando comigo mesma no passado. Enquanto isso, o capitão enviou outra informação. Temos combustível para cerca de 90 minutos, mas com o arrasto e usando apenas um motor, o tempo real de voo pode ser menor. A frase pode ser menor fez o mundo encolher instantaneamente. Voltei para a porta do cockpit mais uma vez. O rádio lá dentro estava tenso como uma corda. Temos que encontrar um aeroporto para pousar, disse o capitão, em no máximo 1 hora. O aeroporto mais próximo? Perguntei brevemente. Há 2 aeroportos nesta área, mas o tempo não está bom e eles são muito rigorosos com os padrões. Eu sabia o que isso significava. Significava que o diálogo que estava por vir seria um pedido, uma explicação, uma recusa, e então o tempo passaria minuto a minuto como água vazando de um balde. Voltei e ordenei à equipe que começasse a restaurar o silêncio na cabine. Distribuir mais água, reduzir os sons, pedir aos passageiros que ficassem sentados, dar às crianças algo para segurar para que não chorassem, tudo para evitar que o medo se tornasse uma onda. Mas eu mesma comecei a ouvir outra voz na minha cabeça, uma voz que não estava no manual. E se nenhum aeroporto nos aceitar, eu rapidamente a descartei e me forcei a pensar profissionalmente, um passo de cada vez. Não pense muito à frente. Gabriela me seguiu o tempo todo. Ela não perguntava muito, mas eu a via olhar para cada passageiro com mais preocupação do que o manual jamais ensinou. Às vezes ela colocava a mão suavemente no ombro de uma criança e dizia: fica tranquilo, tá? De um jeito que realmente fazia a criança parar de chorar. Eu deveria elogiá-la? Não sei, só sei que funcionava. Um momento depois, um passageiro, um homem estrangeiro, levantou-se e começou a andar em direção à cozinha com uma expressão de pânico. Está tudo bem? Eu forcei um sorriso no canto da boca da maneira que havia treinado. Estamos lidando com um problema técnico. Por favor, permaneça em seu assento. Obrigado, eu disse, tão fluentemente que parecia que eu estava mentindo. Mas a verdade é que eu estava ganhando tempo para todo o voo. O tempo passava mais rápido do que o relógio jamais correu, mas o coração humano sim. Voltei a falar com o capitão mais uma vez. Ouvi-o chamar o primeiro aeroporto. A voz do outro lado respondeu em um inglês educado, mas firme. Impossível. Procedimentos meteorológicos. Fechei os olhos por um momento muito breve, mas o suficiente para saber que isso era apenas o começo. Quando voltei para a cabine, vi Gabriela enxugando o suor da testa da mãe grávida. Ela dizia baixinho: moça, já vamos pousar. Tente respirar comigo, tá? A mãe assentiu, com os olhos marejados, mas ainda tentando sorrir, mantendo sua polidez, mesmo com dor. Aquela imagem me causou uma sensação estranha. Comecei a entender que o controle de multidões não se resumia a ordens. Às vezes, era sobre assumir o medo dos outros primeiro, para que eles pudessem respirar. Virei-me para olhar pela janela, para a escuridão. Nenhum lugar para se esconder. Então ouvi a voz do capitão no interfone novamente, firme, mas com uma rachadura. O combustível está acabando. Precisamos de uma resposta logo.
Naquele momento, eu soube que estávamos entrando em uma fase em que o manual poderia não ser suficiente para nos manter vivos. E eu, que considerava o manual minha vida, estava prestes a ser forçada a me familiarizar com a palavra flexibilidade de uma forma que eu nunca havia aceitado antes. A segunda recusa veio como o último portão de ferro batendo em nosso rosto. Não estávamos pedindo um luxo, estávamos apenas pedindo um lugar para pousar, para que todo o voo pudesse continuar respirando. Eu estava na frente da porta do cockpit ouvindo cada palavra através da pequena fresta que nos separava da verdade. O capitão tentava manter a voz firme, mas eu podia ouvi-lo cerrando os dentes. BX-742 solicitando pouso de emergência. Um motor apagado, o motor restante com vibração anormal, combustível limitado. A voz do outro lado ficou em silêncio por um momento antes de responder com uma polidez sem calor. As condições da pista estão abaixo do mínimo regulamentar. Pouso não autorizado. Condições da pista? O capitão tentou mais uma vez. Temos mais de 300 passageiros, incluindo uma mulher grávida. Precisamos pousar agora. A mesma voz respondeu como se lesse um texto em um papel. Os procedimentos de segurança existem para prevenir um acidente maior. Não podemos nos desviar. O rádio ficou mudo. Senti o ar sendo espremido dos meus pulmões. A vida inteira eu estive do lado dos procedimentos, mas naquela noite comecei a ouvir outro lado da verdade. Quando usado como um escudo, a responsabilidade também desaparece com ele. O capitão se virou para mim através do pequeno vidro na porta. Seus olhos falaram antes que sua boca pudesse. Não temos mais opções. Eu não queria acreditar. Eu não queria ser a pessoa que desiste. Mas os números de combustível na tela não se importavam com nosso orgulho. Eles continuavam diminuindo silenciosamente. Temos que encontrar outro lugar, disse o capitão ao copiloto. Rápido! O copiloto respondeu sua voz seca. Há um aeroporto mais distante, mas o tempo está melhor e tem uma pista longa. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O nome daquele país me fez parar por um instante. Não porque eu não conhecesse o Brasil, mas porque não era nosso destino. Não era um aeroporto onde nossa empresa tinha procedimentos de treinamento regulares. Era uma variável que o manual geralmente marcava com um asterisco, não determinado. O capitão pegou o microfone. Controle de tráfego aéreo de São Paulo, aqui é BX-742, Mayday, Mayday, solicitando desvio e permissão para pouso de emergência imediato. Prendi a respiração como se todo o voo estivesse esperando por uma resposta. A resposta veio surpreendentemente rápido e era a voz clara, concisa, mas firme de uma mulher. BX-742, aqui é o controle de São Paulo. Por favor, confirme a situação do motor e o número de passageiros. O capitão relatou apressadamente, cada palavra como uma aposta de vida em uma mesa de negociações. 312 passageiros, 14 tripulantes. Um motor apagado, o motor restante com vibração anormal. Combustível limitado. Houve um silêncio, apenas por uma fração de segundo. Então, a voz da mulher voltou, não apenas com linguagem técnica, mas com o peso da humanidade que eu nunca tinha ouvido em um rádio de aviação antes. BX-742 chega de discutir o manual. A vida humana está acima de tudo. Alterem o curso para nós imediatamente. Nós preparamos tudo. Eu fiquei paralisada na frente da porta, como se a frase "a vida humana está acima de tudo" tivesse perfurado a parede no meu peito. Porque por 17 anos eu disse à minha tripulação para seguir o manual e todos sobreviveriam. Mas essa voz estava dizendo que, às vezes, a sobrevivência não vem de páginas de papel, mas de pessoas que ousam assumir a responsabilidade por vidas reais. O capitão ainda perguntou por instinto de alguém do sistema. Confirme as condições da pista, confirme os procedimentos. A voz de São Paulo respondeu imediatamente, como se já tivesse preparado a resposta. A pista está livre, bombeiros, ambulâncias, equipes médicas em solo estão a postos. E se vocês não conseguirem chegar, consideraremos isso um exercício. Porque se preparar para salvar vidas nunca é um desperdício. Fechei os olhos por um momento, apenas um momento, mas o suficiente para perceber que meu coração estava mudando de ritmo. Isso não era um desafio imprudente às regras. Era a decisão de pessoas que aceitaram assumir o risco primeiro para que outros não tivessem que assumi-lo. Assim que a decisão de desviar foi tomada, o avião pareceu responder com outra onda de tremores. Os passageiros começaram a se mexer. Sussurros corriam pelas fileiras como pequenas ondas. Gabriela correu até mim, o rosto pálido, mas tentando manter as costas retas. Sophie, para onde estamos indo?
Eu olhei para ela e pela primeira vez escolhi usar uma voz mais quente do que afiada. Estamos indo para São Paulo, eles nos aceitaram. O olhar de Gabriela mudou instantaneamente, como alguém que acaba de ouvir a frase: alguém está esperando. Ela assentiu com força e correu de volta para a mãe grávida. Ela segurou a mão da mulher suavemente e sussurrou: estamos quase pousando no Brasil, moça. Eles estão esperando por nós. A frase "esperando por nós" pareceu injetar um calor naquela sessão inteira. Embora o risco ainda estivesse em todo o avião, a esperança é uma coisa estranha. Ela não faz o problema desaparecer, mas impede que as pessoas desmoronem antes de chegar à saída. Voltei para perto da porta do cockpit mais uma vez, ouvindo o controle de tráfego aéreo de São Paulo falar ritmicamente, como alguém controlando o jogo com calma. BX-742, reduz a altitude conforme instruído, mantenha este curso. Vamos limpar o céu para vocês. A frase "limpar o céu para vocês" não era apenas um comando, era como um juramento. Uma frase ecoou na minha cabeça, uma frase que eu nunca havia aceitado em toda a minha carreira. Às vezes, profissionalismo não é fazer tudo de acordo com o manual, mas fazer tudo certo para a vida humana. Eu ainda não havia anunciado muito aos passageiros, eu ainda controlava minha voz, meu ritmo, minha calma, porque minha tarefa permanecia a mesma: impedir que todo o voo entrasse em pânico. Mas por dentro, eu sabia que estávamos indo para um país que não nos deu apenas uma pista, mas também algo que eu havia esquecido há muito tempo: a coragem de dizer: não vamos abandonar vocês. E na escuridão do lado de fora da janela, comecei a ver o ponto final da esperança. Não uma luz brilhante, mas uma luz criada pela decisão de alguém que nos aceitou antes que tudo se tornasse tarde demais. Depois de mudar o curso em direção ao Brasil, senti como se todo o voo tivesse encontrado uma nova direção. Não apenas uma direção no mapa, mas também uma direção no coração. O medo não desapareceu. Ele ainda estava lá, pesado, frio e silencioso. Mas agora ele tinha uma estrutura, um objetivo, e havia uma voz nos lembrando a cada segundo que não estávamos sozinhos. A voz do controle de tráfego aéreo de São Paulo continuava a ecoar, concisa, clara e controlando o ritmo como alguém segurando o pulso de todo o céu. BX-742, altitude, velocidade, mantenha este curso. Cada palavra era como uma corda lançada do chão e todo o nosso voo se agarrava a ela. Voltei para a cabine, olhei ao redor e vi que mais passageiros haviam começado a acordar. Alguns pegaram seus telefones, mas não havia sinal. Alguns murmuravam orações. Alguns seguravam as mãos uns dos outros. Uma criança abraçava sua boneca com tanta força que ela se deformou. Eu já tinha visto esse tipo de medo muitas vezes, mas desta vez era diferente, porque eu mesma fazia parte da multidão assustada, não apenas a pessoa que controlava a multidão. Gabriela se aproximou de mim novamente. Ela tentou sorrir para mim, embora seus lábios estivessem pálidos. Sophie, a moça grávida ainda está com dor, mas está respirando como eu ensinei. Ela disse que confia em nós. A frase "confia em nós" me fez sentir algo quente tocar meu peito. Assenti e disse a Gabriela, mais baixo do que o normal: "Muito bem, fique ao lado dela." Foi a primeira vez que a elogiei sem esconder meus sentimentos atrás das duas palavras missão. E eu vi um brilho em seus olhos, não o orgulho de uma criança recebendo uma boa nota, mas a confiança de alguém que sabe que o que está fazendo tem significado para uma vida real. Peguei o microfone para anunciar aos passageiros. De acordo com o manual, eu deveria usar as frases mais controladas emocionalmente, mas parei por um segundo antes de falar, porque eu sabia que nesta cabine as pessoas não precisavam apenas de ordens, elas precisavam de uma direção de esperança. Senhoras e senhores passageiros, comecei com a voz calma que havia treinado. Neste momento, nossa aeronave está desviando para um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Por favor, apertem seus cintos de segurança, guardem suas bagagens e sigam rigorosamente as instruções da tripulação. Eu deveria ter terminado ali, mas uma frase escapou antes que eu pudesse detê-la. Temos uma equipe de solo nos esperando. Levaremos todos vocês a um pouso seguro. Eu disse a palavra "esperando" com uma certeza que soava como uma promessa, não apenas uma informação. E senti que a atmosfera na cabine mudou um pouco, como se todo o voo tivesse respirado fundo junto. Depois disso, tudo entrou no modo de trabalho mais intenso. A equipe e eu verificamos cada fileira, cada cinto de segurança, cada encosto de assento, cada passageiro que precisava de ajuda especial. Um senhor idoso com as mãos trêmulas. Ajoelhei-me ao lado dele sem perceber.
Senhor, respire comigo sim, devagar. Ele olhou para mim com os olhos avermelhados e assentiu como uma criança. Obrigado, minha filha. Parei por um momento, surpresa comigo mesma. Eu estava fazendo o que antes chamaria de emocional, mas agora não era emocional. Era impedir que as pessoas desmoronassem para que o procedimento pudesse funcionar. Havia um homem estrangeiro agarrado à sua mochila como se fosse sua vida. Ele sussurrava: meu laptop, meu trabalho. Eu ia responder de acordo com o regulamento para deixá-la, mas Gabriela se aproximou, tocou seu braço suavemente e disse em um inglês suave: Senhor, por favor, mantenha-a em seu colo. Quando receber a instrução, por favor, priorize sua segurança primeiro. Fique conosco, nós o ajudaremos depois. Ele se acalmou imediatamente. Como se a frase "fique conosco" o tivesse trazido de volta ao mundo compartilhado e não ao mundo do pânico individual. Olhei para Gabriela e, em meu coração, admiti que essa era uma habilidade que o manual nunca havia ensinado, a habilidade de falar para manter as pessoas ancoradas. O tempo passou ainda mais rápido. A voz nos alto-falantes do cockpit anunciou a descida. Fui até a janela direita e então eu vi. Ao longe, na escuridão, havia faixas de luz laranja e branca alinhadas, como uma pequena cidade acordada no meio da noite. Mas o ritmo de seu piscar era regular demais para ser uma cidade. Eram as luzes dos caminhões de bombeiros, ambulâncias, veículos de emergência, alinhados como um exército, não com armas, mas com vida. Engoli em seco, que estranho. Embora não estivesse tocando em nada, apenas ver aquelas luzes fez meus olhos se encherem de lágrimas. A verdade tangível tornou a esperança instantaneamente mais sólida. Voltei para a cabine e disse baixinho aos passageiros da primeira fila, como se estivesse falando comigo mesma: eles estão realmente esperando por nós. Do fone de ouvido do interfone, a voz do controle de tráfego aéreo de São Paulo soou novamente, desta vez um pouco mais lenta, como alguém que sabe que todos estão no auge da tensão. BX-742, vocês estão na aproximação correta. O vento está estável, a pista está pronta, a equipe de solo está pronta. Vocês conseguem. A frase "vocês conseguem" não está no manual de aviação. Não era informação, era um empurrão. E eu não me envergonhava mais de admitir que precisava dele. Fiquei no meio do corredor, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo, mas forcei minha voz a permanecer calma. Todos, abaixem a cabeça, posição de impacto, segurem-se no assento da frente. Gabriela olhou para mim do outro lado do corredor, seus olhos como se perguntassem: você está com medo? E pela primeira vez na minha carreira respondi sem usar palavras. Assenti levemente, admitindo que estava com medo. E então endireitei ainda mais as costas, como se dissesse a ela que ter medo era permitido, mas tínhamos que nos manter firmes. A voz de São Paulo soou como a última frase antes do toque. BX-742, nós pegamos vocês. Apenas pousem. A vida humana está acima de tudo. E naquele momento eu entendi. Às vezes a segurança não começa com regras perfeitas. Ela começa com pessoas que aceitam assumir o risco para que outras possam voltar para casa. O primeiro impacto sacudiu o avião com tanta força que até os pensamentos foram arrancados de seus trilhos predefinidos. Um som estrondoso subiu da fuselagem até a medula dos meus ossos. Senti imediatamente que o ângulo de toque não era normal, como se o avião não estivesse pousando, mas tentando se agarrar, tentando se apegar à vida até tocar o chão. Gritos fracos soaram, seguidos pelo baque de objetos caindo dos compartimentos de bagagem, como se tudo neste mundo estivesse fugindo da gravidade. Cerrei os dentes, segurando firmemente o encosto do assento, meu coração batendo como se quisesse perfurar meu uniforme. Mas me forcei a lembrar que eu era o pilar deste corredor. Se eu desmoronasse, todo o voo desmoronaria. O avião ainda não havia parado. Ele deslizou pela pista como uma besta gigante gravemente ferida, mas que se recusava a cair. O som do atrito era contínuo, a vibração correndo pelo chão, entorpecendo meus pés. Olhei pela janela e vi as luzes vermelhas e laranjas correndo paralelas a nós. Caminhões de bombeiros, muitos deles correndo ao lado do avião, pulverizando espuma em uma longa faixa branca, como se estivessem estendendo um tapete branco para deslizarmos sem nos tornarmos uma tocha. Naquela fração de segundo, eu soube imediatamente que as palavras do controle de tráfego aéreo não eram apenas um consolo. Nós pegamos vocês significava que eles haviam colocado nossas vidas em seu plano de ação real. E então o avião parou.
O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador do que qualquer som, porque fazia as pessoas ouvirem sua própria respiração. E quando as pessoas ouvem sua própria respiração, o medo começa a falar. Agarrei o microfone imediatamente. Por puro instinto, o instinto de alguém que viveu com o manual a vida inteira. Senhoras e senhores passageiros, o avião pousou. Por favor, permaneçam sentados, não se levantem, não peguem bagagem, aguardem a verificação da equipe. Eram as frases que eu havia dito inúmeras vezes, frases que colocavam tudo de volta em ordem em um mundo normal. Mas naquela noite, o mundo não era normal. Antes que eu pudesse abaixar o microfone, sons de batidas vieram da parte de trás, como se alguém estivesse batendo com força na porta de emergência do lado de fora. Os passageiros se assustaram novamente e uma criança gritou. Gabriela se virou para mim, seus olhos perguntando o que está acontecendo. Corri para a cauda do avião. Um cheiro estranho atingiu minhas narinas. Um cheiro de queimado e fumaça, não forte o suficiente para que todos entrassem em pânico imediatamente, mas forte o suficiente para que alguém que trabalha no céu como eu soubesse que o tempo estava encurtando para apenas alguns segundos. A porta de emergência foi forçada a abrir pelo lado de fora antes que eu pudesse abri-la, e assim que a fresta apareceu, o ar frio da noite, junto com os gritos da equipe de solo, invadiu. 2 homens brasileiros em uniformes reflexivos pularam para dentro do avião imediatamente. Suas expressões não eram ferozes ou agressivas, mas a urgência de pessoas correndo contra algo invisível. A senhora é a chefe de comissário, certo? Um deles perguntou. Sua voz alta o suficiente para ser ouvida, mas não era um grito. Eu gritei de volta. Vocês não podem entrar. Não há permissão. Os passageiros devem aguardar a verificação. O homem parou por uma fração de segundo e então disse uma frase que soava educada, mas era mais afiada que uma adaga. Desculpe, senhora, mas agora há fumaça vindo do motor. Não podemos esperar. Temos que evacuar agora. Crianças primeiro. Senti como se meu poder tivesse sido arrancado de mim. Eu era responsável neste voo. Eu era quem deveria controlar a segurança de acordo com o procedimento. Mas as 2 palavras "a fumaça" fizeram o manual em minha cabeça tremer, porque a fumaça é a linha tênue entre esperar e ser tarde demais. Você não tem o direito de decidir por mim, eu disse, minha voz dura. Ele olhou diretamente nos meus olhos e respondeu com um tom que eu não esperava ouvir de um funcionário de solo. Não estou decidindo pela senhora. Estou decidindo pela vida de todos. Me ajude, por favor. O "me ajude, por favor" não era uma ordem. Era um pedido de alguém que também estava assumindo o risco, como eu. E essa frase me fez sentir como se eu tivesse sido arrancada da minha posição, de volta a ser um ser humano. Ouvi o rádio do funcionário de solo do lado de fora da porta. Mais fumaça. Não temos muito tempo. O som não era alto, mas deixou minha garganta seca. Virei-me e vi os passageiros que já haviam começado a se levantar, alguns por pânico. Se todos se levantassem de uma vez, tudo desmoronaria instantaneamente. Eu tinha que decidir em um único suspiro. Peguei o microfone novamente. Mas desta vez eu não li do manual em minha cabeça. Eu falei da verdade bem na minha frente. Todos, me escutem. Vamos começar uma evacuação de emergência agora. Por favor, não peguem bagagem. Crianças, idosos e a senhora grávida primeiro. Sigam as instruções da equipe brasileira e da tripulação. Vamos tirar todos daqui juntos. A frase "juntos" fez alguns soluços diminuírem, como se todos tivessem se agarrado a uma nova corda. Gabriela correu imediatamente para a mulher grávida, ela se inclinou e sussurrou. Estou aqui, se apoie em mim. Outro funcionário de solo rapidamente colocou a rampa de evacuação e disse à mulher grávida com uma humildade muito brasileira, mas clara. Senhora, com sua licença, deixe-me ajudá-la. Não se acanhe. Eu vi um senhor idoso hesitar, tentando sorrir como se dissesse estou bem, mas suas pernas tremiam. Um funcionário brasileiro se ajoelhou na frente dele naturalmente. Vovô, deixa que eu te levo, tá? Com calma, não precisa ter pressa, mas a gente precisa ir. Que estranho. Ele disse, não precisa ter pressa enquanto tudo era uma corrida contra o tempo. Essa era a personalidade brasileira. Não importa a pressa, eles ainda tentam manter o espírito dos outros intacto. Fiquei no meio do corredor observando os passageiros saírem em ordem. A equipe de solo brasileira e minha tripulação começaram a coordenar como uma equipe, embora tivessem acabado de se conhecer minutos antes. Ouvi uma criança parar de chorar porque alguém estava falando com ela gentilmente. Ouvi obrigado e sim senhor misturados com respirações ofegantes de medo. E em um momento vi um brasileiro se virar e me perguntar, quantas pessoas ainda faltam?
Eu respondi imediatamente sem pensar: eu vou verificar, eu serei a última. Essa frase também não estava no manual, mas estava no que eu acabara de entender. O trabalho de um pilar não é apenas controlar a ordem, mas controlar os corações para não abandonar uns aos outros. Este avião pode não ser mais meu território no sentido antigo, mas estava se tornando um espaço onde pessoas de diferentes idiomas e culturas podiam fazer a mesma escolha na mesma frase. A vida humana está acima de tudo. Quando a maioria dos passageiros já havia descido, o vazio na cabine não me trouxe alívio. Pelo contrário, fez cada pequeno som ficar mais claro. O som da fumaça se infiltrando pelas frestas, o som do metal esfriando, a batida do meu próprio coração tão forte que parecia bater nas minhas costelas. Fiquei no meio do corredor e comecei a verificação final, por instinto de alguém treinado para não deixar uma única vida para trás. A primeira fila vazia, a fileira do meio vazia. Contei silenciosamente na minha cabeça, andando rápido, mas sem correr. Porque se eu corresse, os que restassem entrariam em pânico. Abri a porta de cada banheiro. O cheiro de fumaça estava um pouco mais forte, a ponto de arder o nariz. Abaixei-me para olhar sob cada fileira de assentos, iluminando com a lanterna os cantos onde as pessoas poderiam se esconder por medo. As piores imagens passaram pela minha cabeça. Uma criança dormindo em um assento, um idoso exausto em um canto escuro. Eu não permitiria que isso acontecesse. Gabriela subiu correndo para me ajudar. Seu rosto estava coberto de suor, mas sua voz ainda era suave. Quantos mais, Sophie? Não muitos. Me ajude a verificar a parte de trás. Ela assentiu e desapareceu imediatamente. A fumaça começou a formar finas faixas flutuando perto do chão. Senti um leve calor através das solas dos meus sapatos, como se o chão estivesse dizendo, mais rápido. E naquele momento uma voz masculina soou da fileira do meio. Minha mala! O homem estrangeiro de antes, aquele que havia agarrado a mochila no ar. Ele havia voltado ou ainda não tinha descido, eu não tinha certeza. Mas agora ele estava no compartimento de bagagem, tentando puxar a mala, suas mãos tremendo como um homem se afogando, agarrado a um pedaço de palha. Eu gritei, Senhor, deixe isso aí, sai agora! Ele se virou com olhos que pareciam prestes a chorar. Meus dados, 3 anos. Senhor, por favor. Senti uma onda de raiva, não dele, mas da situação que forçava as pessoas a escolher entre suas vidas e o que era sua vida em outro sentido. Eu me aproximei para puxá-lo, mas ele resistiu, como se soltar a mala significasse perder a si mesmo. Você tem que descer agora, eu disse, minha voz dura. Só 1 minuto, ele gritou. 1 minuto. Em uma situação como essa, 1 minuto é uma chama que pode se espalhar por todo o avião. Antes que eu pudesse decidir usar a força, uma voz em português soou da porta traseira. O funcionário de solo de antes, aquele que havia dito, me ajude, por favor, ele entrou correndo, mas ainda mantendo a polidez brasileira em sua voz. Com licença, pode me dar passagem? Ele não empurrou rudemente, ele apenas se espremeu no momento certo e disse ao passageiro em inglês claro, Senhor, eu pego, o senhor vai agora, confie em mim. Não, eu vou. O funcionário brasileiro repetiu curto e firme. Eu faço, agora vá. E então, o que eu não esperava aconteceu. Ele pulou em um assento, usou toda a sua força para forçar a abertura do compartimento de bagagem que havia emperrado com o impacto e arrancou a mala em 2 segundos, como alguém que já fez isso 1000 vezes. Embora eu soubesse que não era absolutamente o trabalho dele, ele entregou a mala ao passageiro com uma única frase, vá, meu amigo, a vida acima de tudo. O passageiro pareceu aliviado, ele agarrou a mala e correu escada abaixo, sem discutir, sem hesitar, sem olhar para trás. Eu fiquei lá, minha mão ainda levantada como se fosse puxar alguém, mas não havia mais necessidade. Por que você fez isso? Perguntei, minha voz tremendo um pouco. O funcionário brasileiro se virou para mim. Seus olhos não tinham orgulho nem heroísmo, apenas a franqueza de alguém cumprindo uma missão. Se ele não pegasse, ele não iria. E nós perderíamos tempo. Eu escolhi o caminho mais rápido para todos sobreviverem. Foi uma resposta que derrotou o manual dolorosamente. Porque não contradizia o manual, fazia o manual funcionar, entendendo o ser humano primeiro. De repente, gritos do lado de fora, mais fumaça, saiam! O calor sob meus pés era agora distinto, como se o chão estivesse me avisando em sua própria língua. Virei-me para verificar a última fileira. Gabriela já havia ajudado a mulher grávida a descer. Restavam 2 idosos e uma criança, ainda paralisados de medo. Outro funcionário brasileiro subiu para ajudar. Ele não gritou. Ele se ajoelhou ao nível dos olhos da criança e disse baixinho,
daquele jeito que os brasileiros acalmam as crianças naturalmente. Ei, campeão, olhe para mim. Segure minha mão e vamos contar de 1 a 10, ok? A criança parou de chorar e assentiu. Sua mãozinha agarrou a dele. Ao mesmo tempo, ouvi a equipe de solo distribuindo cobertores lá embaixo. Alguém gritou de fora: peguem os cobertores primeiro, água quente aqui. Olhei pela porta e vi vários funcionários brasileiros segurando cobertores térmicos e água quente, distribuindo para aqueles que haviam descido. Embora a situação ainda não tivesse acabado, eles pensaram no frio dos outros antes de pensar em sua própria conveniência. Essa imagem fez minhas pernas amolecerem. Não sei se foi cansaço, medo ou culpa, porque no início eu tentei impedi-los. Apoiei-me no encosto de um assento, ofegante, como alguém que acabou de emergir de águas profundas. O funcionário brasileiro de antes voltou, me viu e se aproximou rapidamente, mas não me tocou imediatamente. Ele falou primeiro com uma polidez muito brasileira: a senhora está bem, está com medo, né? Fica tranquila, estamos aqui. A frase "fica tranquila" de sua boca não era uma negação do problema. Era como colocar uma mão quente sobre o medo sem precisar de um toque físico. E naquele momento a parede no meu peito se partiu. Um crack que pude ouvir na minha cabeça. Assenti as lágrimas escorrendo sem minha permissão. Me desculpe, eu disse, minha voz fraca. Eu impedi você, eu só pensei no manual. Ele balançou a cabeça lentamente. Não precisa se desculpar, senhora. A senhora fez seu trabalho, tentou controlar todo o voo para que ninguém entrasse em pânico. A senhora foi muito bem. Essa frase foi como se alguém me desse uma cadeira para sentar no meio da tempestade. Porque em toda a minha vida, eu nunca tinha ouvido "você foi muito bem" no dia em que desmoronei. Tem mais alguém? Ele perguntou. Sequei as lágrimas, recuperei a compostura e respondi com uma voz que havia voltado a ser um pilar. Não, eu verifiquei tudo. Vamos. Descemos a escada, ainda no ritmo mais ordenado possível. Quando meus pés tocaram o chão, olhei para trás, para o avião. A fumaça subia, mas estava sendo controlada pela espuma e pelos jatos de água. O caos estava bem na minha frente, mas o sistema brasileiro estava lidando com ele de verdade. Todos os passageiros do voo sobreviveram, mas para mim este não foi o fim. Foi o ponto de partida para a pergunta mais profunda da minha carreira. Somos treinados para obedecer ou somos treinados para salvar vidas? Assim que saímos do avião, por algumas dezenas de metros, as sirenes e os rádios da equipe de solo ainda soavam incessantemente. Mas na área de concentração que o aeroporto havia montado, tudo se tornou estranhamente silencioso. Silencioso da maneira que os brasileiros conseguem fazer muito bem em momentos de crise. Havia luz amarela e quente das tendas temporárias. A equipe de resgate se movia ritmicamente, sem correr desordenadamente, sem gritar uns com os outros. Médicos e enfermeiros verificavam o pulso de cada pessoa como se estivessem contando corações suficientes, não apenas contando passageiros suficientes. Seu nome, por favor? Sente dor no peito? Respire fundo. O português misturado com o inglês soava de forma ordenada. Havia intérpretes ao lado para ajudar. Todos pareciam saber o que fazer sem precisar competir para falar. Eu estava no final da fila, ainda segurando a lista de passageiros. Embora ninguém mais precisasse da minha autoridade, meu cérebro ainda funcionava da maneira antiga. Verificar todos, verificar para não deixar ninguém para trás, verificar para que ninguém se perdesse no vácuo do caos. Gabriela veio até mim envolta em um cobertor térmico, mas ainda tentando sorrir. Sophie, a mulher grávida está segura. O médico disse que ela teve contrações por causa do medo, mas agora está bem. Assenti e senti como se uma pedra tivesse sido removida do meu peito. Mas em vez de me sentir aliviada, meu corpo começou a tremer. Isso sempre acontece após grandes crises. Quando o cérebro diz "sobrevivemos", o corpo finalmente se permite sentir medo. E o medo que foi reprimido a noite toda começou a transbordar como um dique rompido. Tentei ficar parada, tentando manter a mesma expressão, mas as pontas dos meus dedos estavam tão frias que mal conseguia segurar qualquer coisa. Naquele momento, uma mulher brasileira, em uniforme de limpeza, se aproximou. Ela segurava um pequeno recipiente de isopor e um copo de papel fumegante. "Tome um pouco de café quente", ela me ofereceu. E acrescentou como uma mãe repreendendo gentilmente: "Não tente ser forte o tempo todo, senão você desmorona." Abri a boca para recusar, por hábito, não querendo aceitar nada de ninguém, mas a voz na minha cabeça ficou em silêncio e eu peguei o copo. O calor do copo não apenas aqueceu minhas mãos, parecia estar derretendo meu orgulho rígido, pouco a pouco.
Ao redor, mais brasileiros traziam mais cobertores. Alguns traziam pequenos bolos, outros pacotes de chocolate. A criança que chorava agora estava quieta, porque alguém estava agachado, falando com ela ao nível dos olhos. Os idosos eram gentilmente levados para cadeiras, como se temessem que perdessem a dignidade. Isso não era ajuda do tipo fazer para acabar logo, mas do tipo fazer para que as pessoas não desmoronem. Eu o procurei. O funcionário de solo, aquele que subiu no avião sem permissão, aquele que disse a vida humana está acima de tudo, aquele que me fez, pela primeira vez, aceitar abrir mão do poder. Eu tinha que pedir desculpas a ele. Não por polidez, mas para que eu mesma não voltasse a ser a pessoa de antes. Andei pelas tendas, perguntando a uma pessoa e a outra, até que vi uma figura familiar em um canto da área. 2 paramédicos estavam fazendo um curativo em alguém. Ele estava sentado em uma cadeira de plástico, tentando parecer que não era nada demais, mas eu vi claramente que sua mão direita estava vermelha e inchada, com algumas bolhas visíveis apesar da bandagem. A verdade se revelava. Parei na frente dele como se minha respiração tivesse sido cortada. Senhor, chamei baixinho. Ele levantou a cabeça, me viu e sorriu da mesma forma. Um sorriso brasileiro que pode tornar as coisas pesadas leves. Ah, chefe de comissários. Ele tentou se levantar, mas eu rapidamente levantei a mão para impedi-lo. Não, você está ferido. Ele riu baixinho. Só um arranhão, senhora. Logo sara. Olhei para a mão dele e minha voz tremeu sem que eu quisesse. Um arranhão? Isso não é um arranhão. Ele olhou para a própria mão como se tivesse acabado de se lembrar que doía. Na hora foi tudo muito rápido, senhora. Tinha um bebê que caiu perto do chão quente. Ele não parava de chorar. Eu não tive tempo de pensar. A frase "não tive tempo de pensar" doeu mais do que a ferida em sua mão, porque significava que ele não fez aquilo para ser um herói. Ele fez porque seu coração agiu antes do cérebro. Respirei fundo e disse a frase que nunca disse facilmente a ninguém no trabalho. Eu sinto muito. Ele parou por um momento, como se os brasileiros não estivessem acostumados a receber um pedido de desculpas tão direto em uma situação como essa. Não se preocupe, senhora. A senhora estava fazendo seu trabalho e tinha que controlar o voo todo. Eu balancei a cabeça. Eu gritei com você. Eu impedi você enquanto você estava salvando pessoas. Ele me olhou com calma e disse com uma voz tão suave que parecia me amparar para que eu não caísse. A senhora não estava errada em se apegar ao manual. O manual já salvou muitas vidas. Mas às vezes a situação é mais rápida que o papel, então a gente tem que se ajudar. A palavra "se ajudar" fez meus olhos se encherem de lágrimas imediatamente, porque eu usei a palavra "controlar" a vida inteira e ele usou a palavra "ajudar" na noite em que estávamos fugindo da morte. Tentei secar as lágrimas rapidamente, mas ele viu. Ele continuou suavemente. Sabe, senhora, o sistema nos ajuda a pousar no chão, mas são as pessoas que nos ajudam a voltar para casa. Essa frase foi como um pequeno martelo que quebrou a última parede no meu peito. Sentei-me ao lado dele sem mais me importar se meu uniforme ficaria amassado ou sujo. Olhei para a área de concentração, vi os passageiros que acabaram de passar pelo inferno comigo bebendo café quente, cobertos por mantas, agradecendo uns aos outros. Vi Gabriela ajudando a traduzir para um senhor idoso. Vi os funcionários brasileiros andando de um lado para o outro, verificando como se tivessem medo de deixar alguém para trás. Eu acreditava que profissionalismo era não tremer, não chorar, não abrir a porta para as emoções. Mas esta noite, o Brasil me ensinou que o verdadeiro profissional é aquele que consegue impedir que os outros desmoronem, mesmo quando ele mesmo está tremendo por dentro. Antes de me levantar para voltar para a minha equipe, ele levantou a mão esquerda um pouco, como para me encorajar. Descanse, senhora, o resto deixa com a gente. Assenti e disse claramente, lentamente, como uma promessa a mim mesma. Eu nunca esquecerei esta noite e contarei tudo para a minha equipe. Voltei para a tenda, ainda segurando o copo de café que um brasileiro me deu. Mas em meu peito, eu carregava uma prova ainda mais pesada. A prova de que a segurança não é feita apenas de sistemas e a coragem não existe apenas no cockpit. Às vezes, ela está numa mão que aceita se queimar para que uma criança não precise chorar um chão quente. Naquela noite, eu me sentei em uma sala de descanso temporária no aeroporto. A luz amarela de uma pequena lâmpada fazia as sombras na parede tremerem, assim como meu coração, que ainda não havia parado de bater forte. As sirenes lá fora haviam se distanciado, deixando apenas o silêncio que eu tanto amava, porque era uma manifestação de ordem, mas desta vez o silêncio me fez ouvir mais claramente a pergunta em meu coração.
Por 17 anos, com que eu protegi as pessoas? Com o manual ou com a coragem de ver o ser humano antes das páginas de papel? Olhei para minhas mãos, ainda com as leves marcas que eu não conseguia esconder, e a imagem da mão dele, a mão enfaixada que ainda conseguia sorrir, surgiu em minha mente, junto com a frase que parecia gravada em meu sangue. O sistema nos ajuda a pousar no chão, mas são as pessoas que nos ajudam a voltar para casa. Peguei um caderno, não para abrir na página de procedimentos de emergência, mas para escrever uma nova frase na primeira página. A vida humana está acima de tudo. Amanhã eu voltaria a ser a mesma chefe de comissários, mas não a mesma pessoa. E quando alguém me perguntasse o que é profissionalismo, eu responderia com uma voz quente, da maneira que o Brasil me ensinou naquela noite. Um profissional é alguém que mantém os passageiros vivos e impede que seus corações se quebrem no processo.